no comecinho dos anos 70, quando a ditadura expulsou os meus mestres de então na universidade, e eles fundaram o SEBRAP, eu já trabalhava com eles em alguns projetos e fui com eles. E o Procópio Camargo, né, ele queria estudar o que a religião trazia de bom, de ruim ou de nada, né? Então, eu li, para fazer minha tese de mestrado, eu li 30 anos da família cristã. E uma leitura absolutamente obrigatória, pelo menos durante 20 anos, era o Padre Quevedo, que a grande luta dele era contra o espiritismo, né? E depois contra o que ele chamava de espiritismo de Umbanda, que era quando a Umbanda aparece. Mas aí a Umbanda mostra, entende, que a religião não está inteiramente presa aos seus verdadeiros... Não está presa a certos limites, entende? Ela pode extravasar esses limites e se reinventar o tempo inteiro. A Umbanda é uma reinvenção absolutamente fantástica do que foi a antiga Macumba no Rio de Janeiro, né? Que era a antiga descendência, digamos, do candomblé baiano, mas que mostra, portanto, que a religião é uma cobra dura de matar, né? Porque você corta a cabeça, nasce outra, né? Com outra forma, com outro jeito, né? Então, a Umbanda mostra muito isso, quer dizer... Então, o que ela faz? Ela faz uma série de concessões. Né? Ela acaba com o sacrifício de animal, ela acaba com os negócios de ficar falando em língua africana, vamos falar em língua portuguesa, ela adota símbolos nacionais, bandeira brasileira. Isso faz nos lembrar coisas arrepiantes, né? Mas eu não... que não são religião necessariamente. Não tem nada a ver com banda. Não, que até a Lady Gaga incorporou a bandeira maravilhosa da Lady Felizmente, Gaga. agora estamos com uma bandeira, digamos, restaurada em sua honra e dignidade histórica. Recuperada até pela Lady Gaga. Pois é. Já tinha havido um ensaio por parte de Madonna, né? Já, opa! Né? Então, a religião... Porque a religião, ela quer que todo mundo pense que ela é eterna, né? Tanto que no credo diz, né? Assim como era no princípio, agora e sempre, por todo o século do século. Amém. Né? Assim como era no princípio, agora e sempre, no mundo de todo mundo, né? Então, a religião gosta muito dessa ideia de que ela é imutável, mas ela muda o tempo todo. Se vocês me derem 10 horas, eu sou capaz de falar 10 horas sobre as mudanças no catolicismo que eu acompanhei, né? Que eu acompanhei como testemunha desinteressado, acompanhei porque acontecia, via o tempo todo, né? Mas talvez a mudança mais fantástica aconteceu em bloco, né? Com João XXIII, quando ele saca a história do Concílio Vaticano II, onde tudo mudou. Tudo mudou, ou seja, até onde interessava. Porque, por exemplo, o concílio tirou todos os santos da igreja para fazer um arremedo das religiões reformadas, do protestantismo. Mas o povo não caiu nessa, não. Né? 2, 3, 4, 5 anos, os santos foram recolocados todos de novo nos altares. E onde é que eles estavam? Eles não foram destruídos, quebrados. Estavam guardadinhos nas sacristias lá, esperando o momento certo de voltar para o seu lugar. Então, a religião, ela muda o tempo todo, né? Ela não tem dificuldade, né? E ela muda cada vez mais rapidamente, porque o mundo muda cada vez mais rapidamente. A religião muda para acompanhar a mudança, para ficar presente. Vê, todo esse negócio da encíclica, eu até tenho um aluno que é especialista nesse assunto, que é o Renan William dos Santos, que se especializou na encíclica Laudato Si, né? E tudo aquilo que o Papa propõe já está proposto por todo mundo, mas ele disse, isso agora é a igreja. E ele diz, qual a maior corrupção do mundo, da natureza? O que destrói a natureza? É o pecado. Né? Se você trai a sua esposa, você está corrompendo a natureza. Isso colabora, digamos, para a destruição do planeta. Você fala, o cara é doido, né?
você fala, não, isso aí faz sentido porque está dentro de um contexto, né, em que a maldade, né, e o desprezo pelo outro, né, a falta de interesse em preservar aquilo que é do outro, né, se manifesta de diversas maneiras. E o Papa vai falar, especialmente, isso pode ser observado religiosamente, né, na ideia do pecado. Né? Então, o pecado é alguma coisa que vai destruir não a alma de cada um, mas um mundo material onde todo mundo vive. Isso é uma puta de uma transformação, né? Uma forma diferente de você enxergar a coisa. Que é por onde a igreja entra, e o Papa Francisco entrou na questão do aquecimento global. Isso é um pecado. Sim. Isso é uma agressão à vida humana, uma agressão Sim. à natureza, né? Humana também, né? Então, isso daí é tão grave quanto você não levar a sério, por exemplo, os 10 mandamentos. Professor, os inimigos da teologia da libertação dizem que a Igreja Católica, à medida que se tornou racional demais, né? E à medida que substituiu, vou usar uma expressão até anterior à coisa da teologia, mas do Sobral Pinto, grande Sobral Pinto, né? Substituiu o dogma da cruz pelo dogma da luta de classes, né? Ele dizia, e era um progressista na questão do direito. À medida que a igreja fez essas escolhas, ela se distanciou da verdade do povo, se distanciou da crença, do místico necessário para a manutenção da crença, e isso abriu caminho também para os evangélicos, porque há uma convicção, uma crença de que há essa intervenção divina que a Igreja Católica, em certa medida, afastou um pouco, né? Ou bastante. A Igreja Católica se distanciou do divino e abriu espaço para os evangélicos? O problema é que você tem cada mudança religiosa tem que ser vista no contexto social, no contexto histórico em que isso aconteceu. Onde que isso aconteceu? Isso aconteceu... Vamos pegar só o Brasil para não complicar? Tá. Isso aconteceu no contexto de um país que vivia sob uma ditadura, que tinha uma política econômica, né, que se baseava na ideia de que você tinha que segurar o salário. Nós tínhamos um ministro muito maldoso, que depois morreu feito herói, não sei porquê, que foi o Delfim Neto, que conduziu a economia do Brasil durante a ditadura com mão muito firme, né? Fazendo o quê? Mantendo os salários baixos, né? O povo pobre, né? Para que isso permitisse uma acumulação do capital que naquela época já se fazia em âmbito internacional, né? Você já tinha as multinacionais, né? Os grandes empregadores já eram as grandes indústrias multinacionais, como Volkswagen, Ford, essas coisas todas, GE, que produziam geladeiras, assim por diante. Bom, então, o que acontece é que a igreja, da época, ela procura exatamente tocar nesse assunto. Quer dizer, o povo de Deus não tem o direito de ter uma vida boa, uma vida honesta, uma vida honrada. Isso não tem porquê. Não é por causa de Deus, é por causa da política econômica. Onde que ela vai buscar auxílio? Em que doutrina ela vai buscar auxílio? Ela vai buscar auxílio na teoria da mais-valia, né? Quer dizer, quanto mais você explora o empregado, mais rico você se torna, mais você consegue acumular. Quanto mais você acumula, mais a sua nação consegue produzir de indústria, de capitais e de empregos. Quer dizer, então, você tem o lado bom e você tem o lado ruim. O lado bom era a produção de emprego, né? A construção de uma economia formal que se organizava internacionalmente e tal. Mas o eixo teórico onde a teologia da libertação se apoiava era na ideia marxista,
da produção da mais-valia, na ideia de que existe um explorado e um explorador. Quem era o diabo? Era o capitalismo. Né? Ou seja, então ela praticamente foi jogada, né? Quer dizer, ela numa forma diferente de ter que pensar a questão do povo, né? Que já estava anunciado lá no coisa, estava tá muito bem anunciado isso numa das 4 constituições do Concílio Vaticano II, né? De que o povo, a igreja tem que dar ao povo 2 coisas, fé e esperança. Né? Não adianta só dar fé, você tem que ter esperança. E essa esperança tem que ser também a esperança de você viver bem. Né? Aí vem a questão do emprego, a questão do salário, a questão do patrão, a questão da exploração. Então, a igreja, um pouco que ela foi jogada nessa corrente, porque nós tínhamos um país que era do diabo, né? Nesse sentido. Né? E é engraçado, porque o que vem depois, que é a renovação carismática, né? Sai dos mesmos postulados do Concílio Vaticano II, interpretando tudo ao contrário, né? Ou seja, a religião tem isso, né? Por que muita coisa... Por que nasce tanta religião diferente? Porque a verdade é a mesma, mas a interpretação é diferente, né? E uma prova disso foi que nós vimos, né, uma nova forma de ver o cristianismo derrotando uma outra forma que se pretendia diferente, progressista, ligada ao povo. Né? Então, isso daí eu acho que, nesse caso, a crítica que se pode fazer, né, à teologia da libertação é que ela usava de um marxismo muito vulgar, entende? Muito simplista, muito fácil de ser entendido, porque tinha que ser, né? Porque também o povo tinha que entender o que significava tudo isso, né? Então você tinha especialistas, os profissionais da religião, que são os teólogos, mas eles não foram formados para serem teóricos marxistas, né? Então você tinha essa dificuldade também. Né? Por que os evangélicos avançaram entre os pobres a despeito dessa escolha da Igreja Católica? Porque os católicos nunca conseguiram falar uma linguagem inteligível. Esse negócio de ficar falando de exploração, expropriação, entende? De capitalismo, isso não bate. O negócio é você falar da cura, da salvação, da presença de Deus, do sopro de Deus, do sopro do Espírito Santo. É uma dificuldade mesmo que as religiões têm, quer dizer, as religiões têm que encontrar um jeito de falar, mesmo quando não fala, né? Por exemplo, tem religião que não fala. Você sabe, tanto quanto eu, que, por exemplo, no candomblé não se fala, né? Se faz. É outra história. É um outro tipo de religião, uma religião ritual, não é uma religião doutrinária, é diferente o esquema. Mas no caso do catolicismo e do protestantismo também, especialmente, né, a palavra é absolutamente essencial. E essa palavra que deixa muita gente do catolicismo na orfandade, porque é um catolicismo que eles não entendem, né? Então eles vão para uma igreja onde se fala uma linguagem que eles entendem, né? Porque a religião também tem muito isso, né? Quer dizer, com quem que a religião vincula você com quem, de que jeito, como e por quê, né? Quer dizer, Deus não é uma coisa abstrata. Deus é uma coisa muito... Não chega a ser concreta, evidentemente. Nem pode. Mas é uma coisa muito mais próxima, muito mais direta, muito mais fácil. Eles conseguem, inclusive, inverter a relação entre Deus e os fiéis, né? Porque o bom religioso tinha que ser necessariamente fiel ao seu Deus. Houve um pacto, houve uma aliança lá no Sinai, né?
quando se formou a velha aliança com Jeová, né? Houve um pacto, né? Você tem que ser fiel a Jeová. Isso era absolutamente... Você tem que ser fiel a Deus. E agora você tem que ser fiel a Jesus Cristo. Mas eles inverteram. Você lê nos carros que passam na rua, coisa e tal, escrito assim, Deus é fiel, né? Deus é que é fiel. No sentido seguinte, se você dá alguma coisa a Deus, Deus vai te dar aquilo de volta, ou até em dobro, ou de um outro jeito, mas vai dar de uma tal forma que a tua vida vai melhorar. É muito mais contratual. Claro, só contratual. Que invertendo os termos. Não é? Mas muito mais contratual. Muito mais, eu diria que muito mais vantajoso para quem assina embaixo. Né? Então, na verdade, quando é uma espécie de jogo de aplicação financeira... Você não acha que é uma democratização dos aspectos contratuais do catolicismo ou de outras religiões? Por que eu estou interrompendo o senhor? Porque deve. Não, porque se nós olharmos para todas as religiões, tem uma porção que é para todo mundo e tem um segredo, ou tem um conjunto de segredos que são para alguns. Normalmente, esse conjunto de segredos tem uma finalidade prática para a vida daquela pessoa, enfim, para produzir resultados concretos na vida, no tráfego com seres desencarnados. Se nós formos olhar para o catolicismo da Idade Média, para os Médici, para o Lourenço de Médici, que tinha um demônio no anel, coisas do tipo, que tinham um diálogo com a magia, com outras religiões antigas, com o profano. E mesmo hoje em dia, quer dizer, você tem porções das religiões que representam um aspecto muito instrumental para a vida das pessoas. Eu quero tal coisa, eu peço ao meu sacerdote e ali, por meio de um conjunto de práticas, aquilo teoricamente se concretiza. Ou deveria se concretizar. E as religiões neopentecostais, de certa forma, democratizam essa eu não tenho nenhuma dúvida essa instrumentalidade religiosa. De que essa religião é mais democrática do que a religião católica, que já ampliou muito a sua presença democrática. Imagine quando a missa era celebrada em latim. Você não entendia patavina do que o padre dizia, não fazia o menor sentido. Mas você falava aquilo porque aquilo era a palavra santa. Você era inteiramente dependente, né, do padre, né, do sacerdote que celebrava a missa. Né? Inclusive, em certos momentos, outras celebrações além da missa eram praticadas em latim, né? O que dava à religião uma universalidade linguística que depois ela perdeu, ela abriu mão disso, né? Agora, as religiões, tal como nós as vemos hoje nas igrejas evangélicas, eu acho que as igrejas históricas, elas representam uma outra coisa, um pouco diferente. Mas pensando aí sabe que hoje em dia a gente não pode nem mais falar em religiões pentecostais e neopentecostais, né? Porque é difícil distinguir agora, porque a religião inteira passou por um processo de neopentecostalização. Quer dizer, a religião, os diferentes ramos mais ortodoxos do pentecostalismo foram assumindo muitos dos aspectos da teologia da prosperidade. Então, se não, digamos, o ramo inteiro, pelo menos uma parte, algumas das igrejas, alguns dos pastores, né? Então, hoje é muito difícil você ver o nome de uma religião que antes era uma religião pentecostal e jurar por Deus que essa religião é aquilo mesmo que você está achando que é, porque pode não ser, né? Porque isso é uma coisa que muda muito, né? E muda de acordo com a necessidade dos seguidores. Os seguidores têm necessidades, né? E eu acho que isso foi a maior sacada que eu presenciei durante a minha vida
de observador de religião, que foi esse negócio da teologia da prosperidade, né? O que esse Deus vai fazer por mim? Porque antes, tudo que vinha do dinheiro era pecado, era perdição, era perigoso, era tentação, era coisa do demônio, né? Isso casava perfeitamente bem com o arroxo salarial que era imposto à classe trabalhadora pela ditadura, né? Para que você precisava de ter um salário alto? Entende? Se não era legal você comprar roupas bonitas, gastar dinheiro com maquiagem, ir no cabeleireiro, levar as crianças na Disney, nem pensar. O carro do ano, mas isso daí é pura perdição. Né? Mas não casava também com a demonização do capitalismo feito pela teologia da libertação, voltando ao ponto? Mas acontece que é um pouco diferente, porque na teologia a crítica que você faz ao capitalismo na teologia da libertação é a crítica na repartição de renda. Né? Quer dizer, o sistema produtivo ele é eficaz, mas ele não sabe repartir, então ele tira o dinheiro do pobre, né? E dá o dinheiro para o patrão. E aí que está a demonização. Né? No caso da antiga teologia protestante, não chega nem nesse nível, né? Quer dizer, o dinheiro em si já é ruim, entende? Nem interessa que ele seja redistribuído de uma forma mais democrática, mais igualitária, mais, enfim, que agrade a todos os interesses. A crítica existe ao sistema, nos dois casos, mas elas têm perspectivas diferentes. Agora, de repente, o pentecostalismo vai dar uma guinada, dizendo, não, está tudo errado, né? Deus quer que você tenha tudo que é bom. Que você coma carne todo dia, né? O Lula dizia que você terá picanha todos os dias, né? É um pensamento bem nessa linha, moderno pra caramba, né? Então, mas mais do que isso, é bom que os seus filhos sejam educados para que tenham anéis de doutor no dedo, que você leve sim as crianças para Disneylândia, que você faça viagens à Europa, que você se informa, que você tenha tudo de bom, o sofá mais macio, a televisão mais bonita, com a melhor imagem, ou seja, e você pode fazer isso se você repactar com Deus a tua relação. Né? Se você ajudar o verdadeiro Deus, né, a ver o seu rebanho crescer, você sendo parte dele, você será recompensado. E como que você ajuda a ter esse rebanho em crescimento? É dando dinheiro. Esse dinheiro não vai... Teoricamente, esse dinheiro não vai para o bolso do pastor ou da igreja. Vai para construir novas igrejas, para comprar canais de televisão, estabelecer programas de rádio, enfim, divulgar a palavra. Divulgar a palavra,